Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não conhece esse espaço, aqui nós iremos falar de odontologia, laboratório de prótese, tudo que gira na área. Então, se gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho, compartilhando esse vídeo, dando like, que é importantíssimo para nós. Nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul uma onda de chuvas, enchentes. Isso já é noticiado Brasil afora, só que tem algumas questões que realmente não estão sendo noticiadas. Eu quero que fique gravado, por mais que seja um espaço totalmente aleatório, não tem nada a ver com isso, mas como nós estamos imersos dentro dessa bagunça, eu acho importante a gente ressaltar alguns detalhes. Então, muitas famílias, muitas mortes estão acontecendo. Parece que a notícia dos veículos gerais do Brasil, eles não estão noticiando isso de uma forma grave como está acontecendo. Então, é importante que vocês saibam que realmente o Rio Grande do Sul está precisando de muita ajuda, então que continue as doações, não pare, tá? Eu vejo realmente, tá? O Estado ele é muito lento no sentido de começar a fazer algo que faça diferença, que as pessoas não têm como esperar. Tem muitas pessoas que perderam tudo, todas as casas, escritórios, a parte toda profissional, e não vão conseguir se reerguer se não tiverem ajuda. Eu sei que eu tenho alguns grupos participando, alguns grupos principalmente na área dos TPD, né, que é o SOS, TPD e CD, né, que é o dos técnicos de laboratório e dentistas. Então a gente acaba ficando mais próximo daquelas pessoas que realmente estão precisando de ajuda. É só um desabafo que eu acho importante que todo mundo fique ciente que realmente está acontecendo. Continuando nosso vídeo, eu gostaria de também elucidar algumas coisas e é ver a importância dessa profissão que está se criando dentro da odontologia. O CADismo, tá? A parte do CAD, parte de desenvolver dentro do software, tudo aquilo que a gente fazia fisicamente, hoje a gente consegue fazer dentro de um software ou de vários softwares e entregar mais rápido, melhor, né? E trabalhando de uma forma muito mais confortável ou até mesmo remota. E eu vejo isso como é um futuro sem volta. A gente está numa maneira hoje de trabalho completamente diferente do que foi no passado. E hoje eu vou mostrar para vocês justamente como fazer uma placa meio relaxante usando o articulador semi-ajustável, virtual, que realmente é uma ferramenta que faz total diferença quando a gente está falando de alguns ajustes oclusais que nós teríamos que fazer, né, no gesso, lá na parte física, em cera. E com certeza o trabalho que nós entregamos no final, ele é muito superior. E é óbvio que a tecnologia ela está avançando, principalmente falando de resinas. Tá? As resinas hoje impressas para fazer as placas meio relaxante, elas já melhoraram bastante. Acredito que vai melhorar ainda muito mais. A gente vê ainda alguns tipos de fratura, mas a gente já tem como contornar isso e eu vou mostrar para vocês, deixando ela um pouquinho mais espessa, fazendo algumas maneiras que a gente deixe ela mais resistente, tá? Porque justamente a parte mais reclamada é onde as placas realmente têm ali um problema, né, que é em relação a fraturas ou trincas, quando a gente está falando de placas impressas. Então vamos lá para o vídeo para não ficar mais longo. Depois da vinheta eu vou montar para vocês. Então tudo passo a passo, de uma maneira bem explicativa. Então, se você achar que o vídeo está muito lento, a gente consegue multiplicar ali na velocidade. No YouTube, aqui tem uma engrenagenzinha que você consegue colocar 1.2 ou 1.5 de velocidade. Então, eu vou fazer um vídeo bem lento. Ele vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo que o normal, tá? Mas eu acredito que a gente consiga, mesmo a pessoa que está começando, a gente já vai conseguir fazer uma placa meio relaxante. E isso aqui se transforma numa profissão maravilhosa para quem quer fazer esse tipo de trabalho. Continue vendo nossos vídeos, já dê o seu like, compartilhe, que a gente consiga levar isso para o máximo de gente possível. Então, depois da vinheta, vamos lá. Então, aqui nós temos nosso Exocad. Tá? Quando a gente abre o Exocad, ele vai abrir sempre esse layout. E esse layout nós temos, colocando aqui em cima, eu já falei isso em outros vídeos, mas só para explicando novamente, para a parte organizacional. Então, cliente, o nome do paciente, quem está desenhando para a questão de organização. E aqui nós temos o nosso odontograma. O odontograma é onde a gente vai falar para o Exocad o que nós vamos fazer, o que o software tem que fazer. Então, clicando num dente superior, né, que a gente vai fazer a placa para o arco superior, nós vamos colocar aqui placa de mordida, certo? E ali nós vamos selecionar a impressão 3D. Aqui a gente não precisa mexer, tá? Porque nós temos um arco com todos os dentes, está tudo no padrão.
Então a gente pode sim só mexer aqui na espessura oclusal, que a gente pode botar um pouquinho mais, a espessura periférica e a suavização bem pouquinho. Tá? Mais ou menos isso como está na tela, nós já conseguimos ter alguns parâmetros legais. Clicando na tecla Shift, a gente aperta lá no outro lado e ele vai copiar automaticamente toda essa ordem de serviço para nós. Aqui tá, é só para ficar autoexplicativo, mas por exemplo, se nós marcássemos aqui menos dentes, ele já conseguiríamos fazer uma placa. E notem que esse novo software, ele já está marcando o nosso antagonista. Então para softwares mais antigos, não esqueça de marcar aqui, né, clicando no dente, indo em antagonista e dando o OK lá para marcar que nós temos um arco antagonista. Certo? Clicando em salvar lá em cima, nós abrimos as abas lá da direita e automaticamente a gente já vai conseguir abrir o aplicativo para desenho. Aqui, certo? Eu vou botar aqui porque eu já tinha separado nossos escaneamentos e ele está pedindo então o maxilar e o mandibular, certo? Sempre, tá? Quando vem esse escaneamento de fora, que diferente do Medit, por exemplo, que ele atualiza, se tu usa o Medit Link, e eu já fiz vídeo aqui, eu vou deixar aqui na descrição. Se você não tem o Exocad, você consiga fazer lá no Medit Link, em placas meio relaxantes, de forma gratuita. Só aqui a gente tem um software mais profissional, tá? Mais completo, e obviamente é um software pago. Então a gente tem que orientar essa malha, tá? Não pode ficar assim, ou aparecendo o vermelhinho, então a gente tem que ficar com ela assim, dando seguir. Aqui nós vamos falar aqui que o segmento, aqui não tem. Oi amor, então aqui na verdade ele está pedindo clique no dente sugerido para extraí-lo. A gente não tem nada para fazer, só dar seguir. Tá? Ignorar a segmentação dos dentes. E notem, tá? Que o meu escaneamento, tá? Isso é uma coisa fantástica, tá? Que nós temos que usar as ferramentas a nosso favor, que é lá no escaneamento intraoral não colocar em MH, tá? Não fazer o paciente morder. A gente faz um jigzinho com algodão mesmo, nesse caso eu fiz com algodão, e a gente faz com que o paciente tente colocar os côndilos lá para o RC, tá? A relação cêntrica, a parte mais fisiológica da mordida, com a espessura que a gente já quer que defina mais ou menos a espessura da placa. Então note que a gente tem uma espessura bem interessante, tem pacientes que a gente não consegue isso, mas aqui eu consegui dobrando um algodãozinho, só fazendo o jigzinho, fazer o paciente morder, estabiliza e faz o registro de mordida dessa forma, certo? Então aqui é o passo, tá? Lembra que para quem faz isso aqui no gesso, a gente tinha que pegar o modelo e fazer um gesso aguado e tirar todas as retenções nos equadores protéticos. E antes de fazer isso, eu posso fazer agora isso aqui. Então aqui a gente pode botar um pouquinho a folga, os ângulos não precisa mexer, permitir aqui. Suavização eu consegui lá nas minhas configurações de impressão, eu coloquei em torno de 21%. A espessura mínima a gente pode aumentar um pouquinho, tá? E o diâmetro de fresagem não precisa mexer, certo? Dando seguir, ele vai pegar... Eu vou cancelar aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês que é importante. Notem que a gente está enxergando, ele está vermelhinho ali, que é o equador protético. Ó. Então, nessa setinha a gente consegue mexer no eixo e a gente consegue melhorar esse equador protético da inserção da placa. Então, em alguns casos que os incisivos têm uma protusão maior, a gente tem que aumentar essa setinha para lá para frente. Neste caso aqui tá bom, então damos sequência. Então é como se lá no modelo de gesso fizesse uns alívios, né, em todas as partes retentivas do modelo. Aqui agora eu vou para o Model Expert e eu vou ativar uma ferramenta, tá, que é o nosso articulador. E isso aqui é fundamental. Ele tem vários articuladores aqui, a gente pode brincar, tem vários tipos, tá? Eu vou colocar esse aqui do Ortex da MAN, que é um dos articuladores que eu tenho. Se a gente precisasse fazer algum ajuste, eu poderia até montar esse articulador lá para mostrar para vocês, mas aqui já é mais do que o suficiente. Então a gente vai com a tecla Ctrl, mexendo no modelo ou nessas setinhas, ó, consigo mexer no modelo e coloco ele no plano oclusal, sempre da maxila. Então a gente consegue aqui, ó, dar uma melhoradinha, bota o pino sempre no meio dos dois centraizinhos ali, ó, e aqui a gente já está basicamente com o nosso articulador posicionado, certo? Olha que legal, vou mostrar para vocês aqui. Então é uma coisa bem bacana, tá? Dando OK, ele vai te perguntar conservar a distância de ambas arcadas, tá? Quando conserva, a gente não elimina esses espaços, a gente conserva porque a gente quer que justamente fique assim. E aqui a gente pode começar o que ele chama de simulação do movimento do articulador. Então ele vai fazer todos os movimentos border, que é onde a mandíbula, que são os movimentos excursivos da mandíbula, e
Aqui nós podemos mudar eu, por exemplo, eu tenho este aqui, ó, que é o... Cadê ele aqui? O verdinho. Conservar esse new aqui. Só a cor que tá diferente mesmo. Só que o meu é verde ao invés desse amarelo. Aqui, então é um... Mas isso aqui não muda nada, tá? E a gente coloca... Vamos voltar lá para o que todo mundo usa. Aqui é o Artex. E ok. Perfeito? Lá no lado, então, a gente vai ter o nosso articulador. Então aqui do lado ele tá o articulador funcionando. Voltamos para o modo assistente. Tá? E aqui nós vamos agora desenhar mais ou menos onde quer que a gente passe a nossa plaquinha. Então aqui nos anteriores, aqui eu não gosto muito de passar muito porque fica muito fino e quebra. E aqui que vem a dica, ó. Para a parte posterior, tá? Para a parte interior ali da parte palatina, vem fazendo uma rampinha. Quando chegar ali no canino, nos anteriores, chega já quase em cima, às vezes até em cima da gengiva. Aqui como o paciente tem bastante espaço ali do cíngulo, não precisa passar em cima da gengiva. E aqui já vai subindo e... Aqui é uma coisa legal de botar bem retinho, a gente fazer com a placa quando a gente olhar ela de frente, tá? A placa não tá toda torta, né? E ele já vai montar praticamente a outra placa, certo? Eu posso voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês, mas eu não uso isso, tá? Eu não uso, que é a parte posterior. Se a gente marcar aqui, ó, canino e canino, ele vai achatar aquelas partes posteriores ali que eu não preciso. Então, ó, se eu botar aqui, ó, ele sabe que isso aqui é a parte anterior. E se eu mexer ali, ele vai achatar. Quando nós temos pouco espaço, tá? Então, isso aqui pode usar ou não, eu não uso essa ferramenta. E aqui sim que nós podemos fazer com que a gente pegue essas áreas, ó, então áreas grandes, vamos engrossar. E enquanto elas não encostarem no nosso antagonista, a gente tem bastante espaço. Então, para não ficar uma placa muito grande, tem bastante espaço. Para não ficar uma placa muito grosseira, a gente não exagera. E nota que aqui parece muito grosso ainda, mas é porque a gente não tem esse... Ó, ele vai tirar esse vermelho aqui, ó. Então, não notem ali que vai ficar muito grosso, porque não vai. Aqui nós temos que só diminuir esses espaços. Ó, ali já deve estar pegando. Ó, começou a marcar. E sim, a gente pode ir lá no modo Expert, mexer aqui um pouquinho no antagonista, tá? Corrigir o antagonista e... tá, não vou mexer aqui porque a gente vai mexer no nosso articulador. Então eu vou continuar assim, mas a gente pode mexer, que não é o ideal, né? Porque senão a gente vai mexer tudo aquilo que a gente já ganhou lá do scanner intraoral, vai mexer na relação intermaxilar virtualmente, não é o que a gente tem em boca. Mas se a gente fizer com o articulador, a gente consegue. Apertando a tecla 3 agora, nós temos aqui a oclusão dinâmica. Se eu clicasse e não tivesse o articulador, ele ia ficar só com a oclusão estática, que é o que está marcando ali. Mas se a gente clicar aqui, bota um espacinho maior, vamos botar aqui 0,3, ó, é bastante, e clicar em dinâmico, tá? Ele fez todos os movimentos excursivos da mandíbula e já fez ali os ajustes que teria que fazer lá em boca. Com o atalho 2, a gente vai, atalho 2 e no Shift a gente consegue deixar bem grosseiro, ó, esses ajustes. E basicamente nós já temos, vamos clicar 3 de novo, podemos aumentar aqui, ó, nossos ajustes e a gente marca de novo. Suavizão. Então a gente já tem guias aqui anteriores, então a gente não precisa se preocupar. Aqui atrás é bom a gente tirar mais do que na frente. A gente é mais fácil de fazer ajuste aqui, a parte posterior. E nós já temos basicamente uma placa meio relaxante já desenhada. Então se a gente clicar em seguir, nós já temos a nossa plaquinha desenhada. Então, aqui é só exportar, imprimir, nós já temos uma placa meio relaxante feita em articulador virtual com a relação intermaxilar real que nós temos em boca. Eu já entreguei placas, eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu já consegui entregar placas sem nenhum ajuste inicial. Só aquele ajuste depois na uma semana ou duas, quando o paciente já está mais relaxado com a musculatura. Obviamente, tá? Vocês podem notar que a placa está muito cheia de degrauzinhos, né? Então a gente pode ali em modelar restaurações unidas, né? A seguir ele volta para aquele passo que nós estamos ali quando ele deixa a estrutura amarelinha e a gente pode dar uma melhoradinha em toda a placa. Repito, eu gosto de deixar ela mais encorpada porque a gente consegue fazer esses acabamentos depois da impressão. Lá na impressão a gente acaba tendo aqueles pontinhos dos suportes e daí precisa de uns acabamentos. Então dá o seguir. Depois é só seguir. Se continuar, quiser fazer o modelo, né, projetar o modelo. Eu já fiz vídeo aqui no canal de como a gente faz os modelos. Não vai mudar nada. Mas eu não aconselho fazer, por exemplo, o antagonista. Só o modelo de trabalho
E nós vamos só para testar a placa, se a impressão ficou legal, os encaixes. Então geralmente faço só do arco superior, porque os ajustes reais eles vão se dar em boca depois e não vai ser aqui no articulador ou no modelo que tu vai conseguir fazer um ajuste mais fino do que já está aqui. Então não faz sentido a gente fazer o antagonista neste caso. E faz sentido a gente fazer o modelo de trabalho para justamente se fez a impressão no modelo e depois da placa, os dois vão se encaixar. Se não tem nenhuma interferência ali, é isso aí que vai praticamente nós termos em boca. Tá? Então aqui mais um vídeo, fazer placa meio relaxante. Vamos colocar o articulador ali, ó. Se a gente fosse mexer com ele, ó, a gente conseguiria fazer lateralidade, ó. Então todos os movimentos, lateralidade para a esquerda, aqui, tá fazendo como se tivesse a protusão. Então é uma ferramenta bem interessante, funciona super bem. E vamos supor que queira uma coisa mais forte, fresar essa placa em PMMA, é só jogar para fresador e vai ter um trabalho de altíssima qualidade. Quando finaliza, para aquelas pessoas que não sabem, ele vai voltar para a tela e nós temos então aqui, ó, em abrir Explorer, aqui vai estar todos os arquivos. Ele abre a pasta, então italiana, isso é a configuração que o Windows, e a nossa plaquinha então já está aqui no nosso fatiador, pronto para a gente desenhar os nossos suportes e seguir para a impressão. Mas isso ficou assunto para o próximo vídeo. Então, mais uma vez, obrigado. Se não esqueceu de dar o like, já deu like. Esqueceu de compartilhar, compartilhe, que isso aí que movimenta e impulsiona o nosso canal, que a gente consiga trazer mais vídeos, mais novidades aqui para vocês. Então, mais da série Exocad, eu acho que esse aqui a gente vai botar lá em iniciantes. Eu fiz um passo a passo bem detalhadinho e eu acredito que a pessoa que está começando já consegue fazer uma placa meio relaxante que não tem grandes mistérios. Forte abraço, até mais!